do Senhor. Estamos dando início à nossa live de estudo bíblico, que acontece todas as quartas-feiras. Eu sou o pastor Luiz Duarte, da Assembleia de Deus do Parque São Lucas, e também da Missão Getsemane, que é uma agência para treinamento e envio de missionários. Hoje é quarta-feira, são 7:30 da noite, você é bem-vindo, você é bem-vinda, fique conosco nesses próximos minutos, que estaremos estudando um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Mas antes, vamos dar o nosso endereço para você fazer uma visita para nós. A Assembleia de Deus do Parque São Lucas está localizada na Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425, bem no coração do Parque São Lucas. Os nossos cultos são realizados de terças-feiras. Terça-feira, culto de oração, em 2 períodos, pela manhã a partir das 8h30, 8:30 da manhã, e também à noite a partir das 7h da noite. Então, na terça-feira nós temos 2 cultos de oração. Você pode escolher ou pela manhã ou à noite, o horário que lhe for melhor para você. Na quinta-feira nós temos estudos bíblicos para obreiros, membros, todos quantos queiram aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Toda quinta-feira, estudo bíblico. E você pode estar conosco aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. De segunda-feira, nós temos aula de música. Se você quiser tocar qualquer instrumento, ou instrumento de sopro, ou de corda, ou teclado, ou bateria, entre em contato conosco e faça a sua inscrição. De segunda-feira, a partir das 8h da noite, nós temos aula de música, para você aprender um pouquinho mais a louvar a Deus com o seu instrumento. Amém, meus irmãos? E domingo tem a escola bíblica dominical, às 10h da manhã, e à noite, à tardezinha, às 6:30 da tarde, o nosso culto da família. E o nosso culto é transmitido para alguns países da América do Sul e da América Central, e também para Miami, nos Estados Unidos. Venha, participe conosco, faça parte da nossa igreja, Assembleia de Deus do Parque São Lucas, a Catedral das Nações. Temos os nossos trabalhos fora do Brasil também. Temos no Uruguai, na cidade de Salto, onde está o pastor Gabriel do Carmo e a missionária Rélica Vieira. Também temos em Campo de Todos, onde está também o pastor Didier. Temos também trabalhos na Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra. Estamos trabalhando em conjunto com o pastor Walter Dourado. Os nossos missionários, Lucimara e pastor Carlos, estão agora, neste momento, em Santa Cruz de la Sierra. Estamos trabalhando com os índios guaranis, e precisamos da sua ajuda para estar ajudando tribos indígenas Guarani em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Então, meus irmãos, você pode se incorporar ao nosso trabalho missionário e nos ajudar. E também na nossa Jerusalém, no Parque São Lucas, temos trabalho também de evangelismo na nossa Jerusalém, a nossa cidade, onde estamos anunciando a palavra do Senhor. Temos também algumas congregações em Mauá. Que Deus abençoe a todos, faça parte da nossa igreja, que você vai se alegrar na presença do Senhor. O Vale Getsemane para você fazer uma visita ou então fazer um retiro espiritual está localizado na rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 312, em São Lourenço da Serra.
bem no retorno, quilômetro 312, São Lourenço da Serra, a cidade natureza. Você pode fazer retiros espirituais, você pode fazer encontro de casais, encontro de jovens, você pode fazer batismo, temos tanque batismal muito grande no Vale Getsemane, é só você entrar em contato conosco e estar agendando para você estar lá. E outra coisa muito importante, você que mora pela região do Parque São Lucas, a nossa igreja está cedendo para você, para igrejas menores, que não tenham condições para fazer casamentos. Temos salão de festa na parte superior da igreja, temos a nave da igreja. Você que coopera em um salão pequeno e quer casar na nossa igreja, é só entrar em contato conosco e nós estamos cedendo a nossa igreja para casamentos e evangelismo também. Entre em contato conosco, Pastor Luiz Duarte, da Assembleia de Deus, do Parque São Lucas, pelo Facebook da Missão Getsemane. Amém, meus irmãos? Vamos lá. A semana passada nós falamos terminamos aqui em um ponto do nosso estudo sobre a igreja. Estamos estudando a dispensação da graça. E na dispensação da graça nós estudamos a igreja. A igreja não é o templo, não é as paredes, não é o teto, não. A igreja é eu e você. Nós somos a igreja. Então nós temos uma responsabilidade com Deus, como igreja que nós somos. O templo é apenas um local onde a gente se reúne, mas a verdadeira igreja é eu e você. E Deus conta comigo, Deus conta com você na evangelização mundial. E também na evangelização da nossa Jerusalém, que é ao redor da nossa igreja. Estamos também evangelizando ao redor da nossa igreja. Evangelismo para ganhar o Parque São Lucas para Jesus. No bairro que você estiver, evangelize o seu bairro. Ganhe o seu bairro para Jesus. Que você vai ser abençoado mais e mais por Deus. Então, a igreja, eu falei na semana passada que ela é um mistério. Sim, a igreja é um mistério. Um mistério nas Escrituras é uma verdade previamente oculta. É alguma coisa oculta. Mistério é algo que é oculto. Então, mas agora, divinamente revelada. Era alguma coisa oculta até o dia de Pentecoste. A igreja começou ali no dia de Pentecoste com o derramamento do Espírito Santo de Deus. O Consolador, que Jesus já tinha falado, eu vou para o céu, volto para o céu, mas eu vou enviar o Consolador para que fique convosco para sempre. Então ele enviou o Espírito Santo de Deus para que estivesse com a igreja. Então hoje nós temos o Espírito Santo de Deus atuando na igreja, batizando com o Espírito Santo, dando dons espirituais e nos dando capacidade, coragem para levar o Evangelho até o último da terra. Então, até aquele momento, a igreja era um mistério. Ninguém sabia como seria a igreja. E quando Jesus foi batizado, João falou assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, ele está chegando, ele chegou ele. Agora vai desvendar o mistério. Vai desvendar um mistério. A igreja sempre foi um mistério para os antediluvianos e para as dispensações passadas. Está conosco a nossa irmã Luizinha, Deus abençoe a irmã Luizinha, Montião, Aioidalmir, boa noite, na paz do Senhor Jesus, Cristo Jesus,
Pastor Luiz Duarte, amém, Edalmir. Deus abençoe grandemente o Edalmir, grande companheiro nosso, passou toda a mocidade na igreja. E a irmã Luizinha também escreve, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Luiz, que Deus abençoe a irmã Luizinha. Estamos com saudade já. E voltando agora aqui no assunto, um mistério nas Escrituras é uma verdade previamente oculta até o dia de Pentecostes. Mas agora, para mim aqui, você aí, divinamente revelada. A igreja foi revelada. Agora eu sei o que é a igreja. É eu e você. Nós, seres humanos, somos a igreja. Nós fomos enviados por Deus a fazer a diferença no mundo, a fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra. Ele começa por Jerusalém. Sede minhas testemunhas em Jerusalém. A Jerusalém é a nossa cidade, é o nosso bairro, é ao redor da nossa igreja, onde nós vamos todos os domingos. Então este local, para nós, é a Jerusalém. E nós temos que evangelizar, porque tem muitas pessoas que vão partir para a eternidade perdidas e moram ao lado da igreja. São vizinhos da direita, da esquerda, de frente e atrás. São pessoas perdidas. A igreja tem que ser o exemplo, a igreja tem que ser o pronto-socorro para essas pessoas. Era um mistério e agora foi revelado. Então, permanece ainda o Espírito Santo como o tutor da igreja, como aquele que comanda a igreja. E nós temos o irmão Lourenço Olson, muito antigo, já dorme no Senhor, missionário americano que veio aqui ao Brasil, lá pela década de 50, e tinha um grande programa no Rio de Janeiro, Voz da Assembleia de Deus. Ele escreve sobre os mistérios da igreja, os principais mistérios, e aí ele fala assim, mencionados na Bíblia. Quais são os principais mistérios mencionados na Bíblia? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Os mistérios do reino dos céus são as parábolas da semeadura, a parábola do joio e tantas outras parábolas em Mateus capítulo 13, mostra os mistérios do reino dos céus, comparado a parábolas. E nós já falamos sobre isso aí. Sobre a parábola da rede, nós falamos também sobre a parábola da pérola, falamos sobre a parábola do tesouro, sobre a parábola, além da parábola do tesouro, falamos sobre a parábola do fermento, a parábola da mostarda e tantas outras coisas mais, comparando o reino dos céus com alguma coisa que nós podemos compreender na realidade nos dias de hoje. Então, isso aí são mistérios do reino dos céus. Agora, tem um mistério ainda que nós podemos falar, que foi escrito muito sobre ele, sobre a cegueira de Israel. Cegueira de Israel, não conseguiram entender, não conseguiram compreender quando veio Jesus. Ele fez tanta coisa aqui, curou tanta gente, pregou tanto para milhares de pessoas, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, ele deu mantimento, ele multiplicou pão, multiplicou peixe, mas permaneceu uma cegueira de Israel. E eu posso falar que durante a dispensação da graça, a cegueira ainda permanece. Cegueira de Israel, eles não compreenderam. E é por isso que a Bíblia diz, veio para os seus e os seus não o receberam. Porque estavam e estão
cegos até hoje. Eles não recebem Jesus como Messias prometido de Israel hoje, no século 21 que estamos vivendo agora. Então, eles estão cegos. Então, na dispensação da graça, que ainda não terminou, há uma grande cegueira do povo de Israel. E tem um verso aqui que seria interessante até eu ler, é Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos capítulo 11, verso 25. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Romanos capítulo 11 e o verso 25. Cadê o Romanos? Estou achando Romanos aqui. 11 e 25. Vamos ler. 11 e 25. É Paulo escrevendo aos Romanos, não é? Porque não quero. Quem escreve é Paulo. Preste atenção. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Quando eu falo em segredo, eu falo em mistério. É um segredo. É um mistério. E Paulo aqui, ele fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Agora vai estar entre parênteses aqui, um segredo entre parênteses. Para que não presumais de vós mesmos. Para que não presumais de vocês, povo de Israel, de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Veio para os seus e os seus não o receberam. Esse verso fala tudo. Cegueira de Israel. É um mistério, não sei porquê. Mas eles estão cegos. Na dispensação da graça que vivemos hoje, eles estão cegos. Vou repetir. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Qual é a plenitude dos gentios? A vinda de Jesus aqui na terra. E eles não entenderam. A vinda de Jesus aqui na terra, para começar a dispensação da graça. E eles, Israel, não entendeu, está cego, continua cego. Até quando? Não sabemos. Até quando não sabemos que eles vão ficar cegos. Então, durante toda a dispensação da graça, conforme esse verso 11 e 25 de Romanos, eles vão ficar cegos, eles não vão entender. Mas vai chegar uma hora que Deus vai fazer alguma coisa para que eles possam entender que verdadeiramente Jesus é o Messias prometido a Israel. Um outro mistério. Vamos falar um pouquinho de um outro mistério que você encontra na Bíblia. A trasladação dos santos à vinda de Cristo. É um mistério. Trasladação dos santos para a vinda de Cristo. E é um verso que todo mundo conhece. 1 Coríntios, o capítulo 15 e o verso 51. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 51. Continua o mistério aqui, Mistério da trasladação dos santos à vinda de Cristo. 15 e 51. Olha como fala a palavra, bem claro mesmo, Eis aqui vos digo um mistério. Eu estou falando em mistério. Na dispensação da graça, mistério. E Paulo escreve aqui, eis aqui vos digo um mistério. Somente entende aquele que é dele, aquele que o tem no coração. Nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos.
mas todos seremos transformados. Isso é um mistério. Nem todos dormiremos, porque você está vivo aí agora e eu estou vivo aqui. Se Jesus vier agora, nós estamos vivos, nem todos dormiremos. Porque na vinda de Jesus vai ter muita gente caminhando aqui. A igreja vai estar louvando a Deus, vai estar buscando a presença de Deus, vai estar em oração, vai estar nos louvores, vai estar na palavra. Mas aqueles que já foram, aqueles que já dormiram no Senhor, estão aguardando este dia, o mistério. E esse mistério, o mistério é esse, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. De que maneira? Aí entra o mistério. Seremos transformados, estamos vivos, Jesus vem, o anjo toca a trombeta e nós seremos transformados. Isso aí é um mistério de Deus. E o verso 52, num momento, numa fração de segundo, assim como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente na velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ó pum, eu fechei e abri meus olhos, é fração de segundo, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, mistério, incorruptíveis. Isto é um mistério. E nós, como mistério também, seremos transformados. Isto é um mistério de Deus. Ainda a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo de número 4. Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. E o verso 14. 4 e 14. Como é que fala? Mistério. Isso é um mistério. Rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros. É isso. 1 Tessalonicenses 4 e 14. É isto mesmo. Não, é 4 e 14. Por quê? Agora eu achei aqui, ó. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê? Eu creio? Sim. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vírgula, assim também, aos que em Jesus dormem, os nossos pais, os nossos avós, os nossos grandes líderes que já se foram, que ficam somente na memória. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Eita! Deus os tornará a trazer com Ele. Verso 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que é um mistério. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, eu e você, estamos vivos agora. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Eles terão prioridade. Mistério. Eles terão prioridade. Eles venceram. Eles dormem no Senhor. Então eles terão prioridade. Nós não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido. Olha, o alarido é fogo, é gritando, é tocando trombeta, e com voz de arcanjo, como voz de muitas águas, como a pororoca do rio Amazonas. Você conhece a pororoca do rio Amazonas? Um barulho ensurdecedor, muito forte, como de canhões e mais canhões, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, mistério, ressuscitarão primeiro. Se você quiser ser o primeiro, então morra em Cristo. Depois os vivos. O que você prefere? Aí eu prefiro ser transformado, porque ainda tem tanta coisa para fazer aqui nessa terra, na dispensação da graça, evangelizar e ganhar mais almas para Jesus. Uma alma que eu ganhar vale mais que o mundo inteiro. E quando eu ganho uma alma, há uma festa no céu. Quando você ganha uma alma, há uma festa no céu. Então, quando você for para a igreja no domingo, à tarde e à noite, leve uma alma. Convide o seu vizinho. Eu sei que é difícil, muito difícil, mas se você tiver condições, leve alguém para a igreja, porque vale mais uma alma do que o mundo todo. E você vai participar deste mistério de Deus para com a igreja, a transladação dos santos, a vinda de Cristo. Estamos aguardando. Ele vem brevemente. Agora, um outro milagre, ou melhor, um outro mistério. É um milagre, é um mistério. Um outro mistério. Além do reino dos céus, que são as parábolas, que ilustra o reino dos céus com fatos verídicos da atualidade, além da cegueira de Israel, na dispensação da graça que nós estamos vivendo, e eles não aceitam a Cristo como Salvador. Está conosco a irmã Margarete Sarro Anzai. Ei, Margarete, Deus abençoe grandemente a nossa irmã Margarete. Está assistindo, que Deus abençoe. Além da transladação dos santos, nós vamos agora, falar ainda de um mistério. A igreja, no Novo Testamento, composto de judeu e gentil. Isso era difícil de acontecer. É um mistério, é um milagre, grande milagre. A união, a junção de judeu e gentio, porque o judeu nunca se misturou com ninguém, ele não se mistura, não. Está conosco também a irmã Bárbara de Pedroso, que Deus abençoe a irmã Bárbara, assistindo também a nossa programação. Pode nos ajudar também escrevendo qualquer coisa sobre os mistérios do reino de Deus. Se você sabe de alguma coisa, escreva aí, vamos discutir mistério do reino de Deus. Então, eu estou aqui agora, judeu e gentio. Judeu e gentio. Como é que aconteceu isso? Porque até o dia de Pentecoste, quando saíram de lá no dia de Pentecoste, cheio do Espírito Santo, eles acharam que o Evangelho seria só para os judeus, que Jesus veio só para os judeus, e que gentio é pessoa que não faziam parte do reino de Israel, eram os ímpios da época, os outros povos. Judeu eram os israelitas, nação de Israel, vindo do outro lado do rio, hebreus. Então eles achavam que eles eram os tais, só eles, mais ninguém. E de repente, depois do dia de Pentecostes, sabe o que aconteceu? Tinha um gentio
um gentio, grande homem do Império Romano, um centurião que tomava conta de soldados. Ele orava a Deus, ele temia a Deus, ele dava esmolas para os pobres. E de repente Deus mostra uma visão para ele. E na visão, Deus pede para ele mandar alguém ir à casa de Pedro, porque Pedro tinha alguma coisa para dizer a eles. Ele era um gentio. Pedro era um judeu. Um gentio e um judeu. Para Pedro, o gentio era perdido, não poderia ser salvo. Somente os judeus deveriam ser salvos. Mas Deus quebrou essa barreira. Quebrou a barreira. E no sonho ele viu Deus falando com ele, manda alguém na casa de Pedro, e deu até o endereço. Deu o endereço onde morava Pedro, onde Pedro estava. E para Pedro não ser pego desprevenido, o próprio Deus, o próprio Jesus, que mostrou o sonho a Cornélio, também mostrou para Pedro, mas só que mostrou de uma outra maneira, mostrando um grande lençol que vinha do céu com animais impuros. Animais que os judeus não comiam de maneira nenhuma, que a lei proibia eles comerem aqueles animais. E a visão fala o seguinte, Pedro, mata e come. E ele falou, não, jamais. Não vou comer animais imundos. Aí Deus, o Espírito Santo de Deus, que já tinha sido descido lá no dia de Pentecostes, fala na mente dele, não faça imundo aquilo que Deus purificou. A palavra está se referindo a pessoas, a seres mortais, a homens e mulheres, que Deus fez o mundo e colocou na terra não para condenar o mundo, mas Deus colocou o ser humano para ser salvo. Deus colocou o ser humano para louvar o nome dele. O homem se desviou, o homem caiu no pecado. E agora Jesus veio para novamente trazer para ele e mostrar para os judeus aqui, mostrar para Pedro que não era somente eles que teriam o direito de obter a salvação, que os gentios também tinham. E é por isso que judeu e gentio se torna o quê? Um mistério. Um mistério. Mas Deus conseguiu ajuntar um judeu e mais um gentio. E dos dois ele formou a igreja. Eu e você. Nós éramos considerados gentios. Agora passamos a ser a igreja de Jesus aqui na terra, com responsabilidade. Paulo falou assim, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, disse Paulo, se não anunciar o Evangelho de Cristo. Está conosco também lá no Uruguai, a irmã Sônia Barbosa. Amém. Deus bendiga. Saludo de Salto, Uruguai. Bendição, pastor. Sônia Barbosa. Amém. Deus lhe bendiga também, irmã Sônia, que está conosco diretamente do Uruguai, da cidade de Salto. Bendição, irmã Sônia. É uma alegria tê-la conosco, nós outros acá agora em esse momento. Deus a bendiga. Estamos falando de mistério. Mistério. A igreja é um mistério. A igreja do Novo Testamento, composto de judeu e gentio, é um mistério também. Você pode ler em Efésios capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 11. Fala sobre esse mistério da igreja que compõe judeu
e gentil, e forma a igreja de Jesus. Ainda, um grande mistério, e eu gostaria de falar agora, antes de terminar nossa live, um dos maiores mistérios que existe em todo o mundo, em todas as dispensações que passaram, desde a dispensação da inocência até a dispensação da graça, vai chegar a dispensação do milênio. São 7 dispensações, que é um período de tempo. Uma dispensação é um período de tempo, é um parêntese, ó. Daqui até aqui, ó. Um período de tempo é uma dispensação. De um ano até um outro ano. Vamos dizer que nós vivemos uma dispensação do ano 30, quando Cristo foi crucificado, até hoje. 30 até 2025. É um tempo que começou e estamos chegando aqui no final de 2025. Isso aqui é uma dispensação, é um tempo. Do começo até um final, depois muda. Então vai mudar. Quando Jesus vier buscar a igreja, aí muda, aí acaba. A dispensação da graça termina, acaba, e começa a dispensação do milênio. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nesse mistério da igreja, mistério de Deus para comigo, para conosco, é um grande mistério que está registrado em Efésios capítulo 5, verso 28 até o verso 31. Oh, sabe qual é esse mistério? A igreja como noiva de Cristo. É um mistério. A igreja como noiva de Cristo. A noiva é a igreja. Cristo é o noivo. A noiva, ela está vestida de branco, como a neve, como o algodão, neve, branco. Não pode ter nenhuma mancha. Qualquer manchinha que houver no vestido da noiva, todo mundo vai ver. Fica feio. Não pode ter mancha nenhuma. Tem que ser branco. Jesus se apresenta com uma veste branca, de linho, sem mancha nenhuma. A igreja, como noiva de Cristo, tem que ter as suas vestes brancas, bem resplandecente, sem mancha, sem nada, sem pecado, pura. Vamos ler? Vamos ler? Efésios capítulo 5, verso 28. Efésios, deixa eu procurar na minha Bíblia aqui. Livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, é depois de Coríntios, está aqui. Efésios, já estou achando aqui. Livro de Efésios, capítulo 5. 2, 3, 4, 5, verso 28. Está conosco também a irmã Marlene de Alencar. A irmã Ceissa também, ela de Mauá. Deus abençoe a irmã Ceissa, da nossa congregação em Mauá. E a Marlene também, ó. Marlene, mãe do David, que Deus abençoe a Marlene. Capítulo 5, verso 28 até o verso 31. Capítulo 5, verso 28. Ah, tá aqui, achei, ó. Aqui fala sobre um casamento normal, que você conhece. Você vai na igreja e você participa de casamentos. E aqui diz assim, olha, a palavra: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, porque serão dois numa só carne.
Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo de Cristo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Agora volta aqui, o mistério. Grande é esse mistério, o mistério do casamento, da noiva e do noivo. É um mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Grande é este mistério. Primeiro ele fala do casamento. Serão dois, uma só carne. Agora ele fala que é um mistério a respeito de Cristo e da igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Então Cristo ama a igreja como a si mesmo. Cristo ama. E a mulher reverencia o marido. Então, a igreja ama Cristo, Cristo ama a igreja. E é por isso que ele falou na grande comissão: estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu não abandono. Na hora difícil da sua vida, eu estou junto. Você faz parte de mim, eu faço parte de você. Eu sou a videira e você é o ramo. Você está enxertado em mim, você faz parte, você foi enxertado, está aqui dentro, Cristo fala. Da mesma maneira, do casamento serão dois, uma só carne. Hoje os homens têm mudado aí e nós somos contra, terrivelmente contra. Porque eu parabenizo o presidente americano que falou que lá nos Estados Unidos é homem e mulher, macho e fêmea, só. Porque passar disso aí é pecado e Deus não se agrada. Essas pessoas serão condenadas. Serão condenadas porque Deus fez homem e mulher e falou para multiplicar. Então inventaram agora homem com homem, mulher com mulher. Isso aí é antibíblico e é pecado. Essas pessoas, se não se converterem a Deus, serão condenadas. Não é eu que estou falando, na Bíblia que fala, porque só existe homem e mulher. E Deus falou, entre homem e mulher, vocês vão criar filhos e vão encher a terra. É providência de Deus para nós. Então, a Bíblia é a realidade, é a bússola. E eu sigo a Bíblia, não sigo o que o homem fala. Eu sigo a Bíblia. Deus fez homem e Deus fez mulher. Então, aqui fala do casamento. Cristo é o noivo, seria o homem. A igreja é a noiva, seria a mulher, simbolicamente falando. Os dois estão unidos. Fora disso aí não existe nada mais. Então, é um mistério. Aí se torna um mistério, que muita gente não entende. Mas a realidade é esta. Para ser salvo, você tem que ficar livre do pecado. Pecado é aquilo que você faz que não é da vontade de Deus. Deus condena certos atos ilícitos que o homem faz e a mulher faz. Deus condena. Mas sempre há uma opção, sempre existe um tempo e você pode se converter. A pessoa pode se converter e voltar atrás e falar: Senhor, a partir de agora eu quero seguir o que o Senhor fez, o que o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso que fez homem e mulher e colocou aqui na terra para glorificar o teu nome. Amém? Então, a igreja, a noiva de Cristo. Importante, né? Igreja, mistério, noiva de Cristo. Cristo ama a sua noiva. A sua noiva ama o seu noivo. Então, Cristo e a igreja. E o mais importante ainda, que é ainda se tornando um mistério, é a presença de Cristo no crente. Crente é aquele que crê. Até o diabo é crente, ele crê em tudo lá. Crê nas coisas do mal. Agora eu creio em Cristo e eu creio em Deus. Eu creio na Trindade Divina.
Eu creio que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra de Deus, esperando o momento dele voltar. Então eu creio, exatamente. A presença de Cristo no crente, naquele que crê. Gálatas capítulo 2, verso 20, também é um mistério. É um mistério. A presença de Cristo. Como que você pode explicar se você não vê? Como é que você pode explicar o vento se você não vê o vento? Mas tem uma coisa, você sente o vento, sente. Quando o vento bate em você, você sente uma brisa. Sente alguma coisa batendo em você. A tua roupa começa até a mexer, porque o vento bate em você, você sente o vento, não é? E a presença de Cristo é a mesma coisa. Você sente a presença de Cristo. Vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 2 e verso 20, ainda como mistério. Mistério ainda. Livro de Gálatas. Cadê Gálatas? Aqui achei. Gálatas é depois de Coríntios, né? É. Depois de Coríntios eu tenho... É isso. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Depois de Coríntios é Gálatas. Já achei aqui. A presença de Cristo, Gálatas capítulo 2, verso 20. 2, deixa eu ver o capítulo 2 e o verso 20, como é que fala? Ó, já estou crucificado com Cristo. Ó, a presença de Cristo em nós, mistério. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo, e vivo não mais eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está falando é Paulo. Ele está falando. Cristo vive nele. Agora, Cristo vive em mim. Cristo vive em você, que está aí, ó. Então, ele está falando, já estou crucificado com Cristo e não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aqui nessa carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Oh, mistério. É mistério. Agora é mistério. A presença de Cristo dentro de nós. A presença de Cristo dentro de nós. Aí ele completa ainda. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele se entregou a si por minha causa, por tua causa. É Cristo que fez isto por mim e por você. Então se torna um mistério. É um mistério. A igreja é um mistério. A presença de Cristo é um mistério. Deixa eu ver aqui ainda Colossenses. Deixa eu ver se tem Colossenses na minha Bíblia. Será que tem Colossenses aqui? Deixa eu ver aqui. Depois de Filipenses tem Colossenses. Colossenses. Que capítulo que eu falei? Presença de Cristo, né? Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Presta atenção. O mistério, continuando, mistério. É um mistério. O mistério que esteve oculto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Quantos séculos passaram? E o mistério esteve oculto, escondido. Ninguém sabia o que era, mas tinha uma promessa. Tinha uma promessa.
Lá no Jardim do Éden foi feita a promessa, o mistério é oculto, mas a promessa foi feita. De você, mulher, vai nascer alguém que vai pisar na cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça da serpente, vai sair vitorioso, vai vencer a morte. Mistério oculto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos até o Jardim do Éden, e em todas as gerações, e eu acrescento aqui, e as dispensações também, e que agora foi manifesto a nós, aos santos, ao seu santo. Foi manifesto agora o mistério de Deus, de Jesus Cristo. Aquele que foi profetizado no Jardim do Éden agora apareceu. É mistério, aos quais Deus quis fazer conhecer. Olha o objetivo de Deus. Ele quis fazer conhecer, conhecimento. Você conhecer o poder de Deus que há em você como servo de Jesus Cristo. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Entre os gentios, nós éramos gentios, eu falei agora há pouco, nós éramos gentios. E os judeus não queriam receber a gente não. Mas Cristo uniu as duas classes de povo e fez a igreja. E hoje nós somos a igreja, mistério entre os gentios que é Cristo em vós. Então Cristo agora está em nós. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí ele complementa, esperança da glória. Esperança da glória. Então, meus irmãos, são 8h22, nós temos que encerrar a nossa live para não cansar muito você não. Está conosco a Janete também, Deus abençoe a irmã Janete, e nós vamos parar por aqui, mas nós vamos continuar semana que vem, vamos continuar. Nós falamos agora sobre a presença de Cristo no crente, e nós vamos continuar na semana que vem falando sobre os mistérios da dispensação da graça, que é o favor imerecido. A gente não merecia, mas Deus nos deu a salvação através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana. E lembrando que no final de semana, todas as igrejas evangélicas têm culto. E você não deixe de participar. Vai para o culto da sua igreja. Louve a Deus, glorifique a Deus. Se você morar no Parque São Lucas ou nas imediações, e se você quiser, você pode vir na nossa igreja, Assembleia de Deus, na Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425. Olha, dia 7 de junho, primeiro sábado de junho, eu quero fazer um convite para você. Na nossa igreja, nós enviamos alguns missionários ao campo e precisamos de ajuda sua. E para isto, nós vamos fazer uma festa da mini pizza. Se você comer uma pizza, comprar uma pizza na nossa igreja, no primeiro sábado de junho, a partir das 16h, você vai estar investindo no campo missionário, comendo um pedaço de pizza. Então você é convidado meu para estar na nossa igreja no dia 7 de junho, primeiro sábado de junho, às 16h, na Rua Doutor Nogueira de Noronha, número 425. É uma festa da mini pizza. E se você é um cantor, venha cantar também, porque vamos colocar os aparelhos na calçada da igreja e vamos cantar, louvar a Deus para que todo mundo possa ouvir o louvor ao nosso Criador. Dia 7 de junho, primeiro sábado de junho,
16h. Venha nos ajudar a evangelizar a nossa Jerusalém e a sustentar os nossos missionários no mundo. Vamos mandar mais missionários ainda, mas precisamos nos unir e da tua ajuda. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta noite, por este momento, pela tua presença, por estarmos aqui agora nessa live, Senhor, com os nossos irmãos, de perto, de longe. Abençoe cada um em particular, abençoe as famílias que estão aqui. Pedimos ao Senhor que nos abençoe para buscar os desviados, aqueles que saíram da tua casa, para que retornem novamente a te louvar, a buscar o Senhor, na beleza da santidade do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite de quarta-feira e pelos nossos irmãos que estiveram conosco. Obrigado por cada um. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. E agora aqui a Bíblia, deixa eu ver aqui, Números, capítulo de número 6. Cadê aqui, ó? Livro de Números, capítulo 6, é depois de Êxodo. Levítico, achei. Diz assim, ó. Presta atenção agora, a bênção apostólica. Eu quero agradecer os irmãos que estiveram conosco, Marlene, Janete, irmã Luizinha, os irmãos do Uruguai, os irmãos da Bolívia, os irmãos de Miami, irmãos de Cuba, irmãos do Peru, todos vocês que estiveram conosco, Deus abençoe. Os irmãos de Santa Cruz de la Sierra também, que Deus abençoe a todos vocês. Ó, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.